Bom dia, vamos iniciar hoje o nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 1. Então, nossa primeira videoaula. O curso de Cálculo Diferencial Integral 1 consta na grade curricular dos cursos de Matemática, normalmente todas as ciências exatas, inclusive os cursos de Engenharia. Então, para a nossa primeira videoaula, nós vamos tentar apresentar o conceito introdutório de limites. Então, para isso, vamos, através do exemplo da equação da reta tangente, nós vamos apresentar o que seria o limite. Então, para o nosso primeiro exemplo, nós vamos tentar determinar a equação da reta tangente que passa pelo ponto 1 na curva y igual a x2. Então, para determinar essa reta tangente, nós traçamos aqui uma reta secante num ponto P qualquer, com um x qualquer, Q qualquer, que a reta passa P até Q. Então, para isso, nós vamos utilizar a equação ponto-inclinação, que a gente aprendeu lá no ensino médio, que é y menos y0 igual a m, que eu chamo aqui o nosso coeficiente angular de m, pq, já que é em relação ao ponto P e ao ponto Q. Então, m pq, x menos x0. Então, substituindo o nosso ponto inicial dado, que foi o ponto 1, 1, então no lugar de x0 coloco 1 e no lugar de y0 eu também coloco 1. Então, resolvendo essa equação, eu tenho que mpq é igual a y menos 1 dividido por x menos 1. E quem é y? Y é a nossa equação inicial dada, y igual a x ao quadrado. Então, no lugar de y, eu coloquei x ao quadrado. E aí nós temos a nossa primeira equação para determinar o nosso coeficiente angular. Bom, então, qual seria o nosso objetivo aqui? Determinar o coeficiente angular da reta tangente passando pelo ponto P. O nosso ponto Q é um ponto x qualquer. Então, se eu for me aproximando Q até o mais próximo possível de Q, o meu ponto aqui, essa minha reta secante, vai se modificando até ser uma reta tangente, à medida que P estiver próximo o bastante de Q. Como é que eu vou fazer isso agora? Então, eu vou criar uma tabelinha de dados para x, à medida que eu for colocando os valores de x mais próximo de 1, eu vou gerar o meu coeficiente angular. Pronto. Então, continuando a nossa aula, nós temos agora a tabela aqui. Nós temos uma tabela x, mpq, x, mpq, duas tabelinhas. Então, à medida que eu vou colocando os valores de x, eu vou determinando o valor de mpq, que é o nosso coeficiente angular. Então, para x igual a 2, quando eu substituo aqui na equação, 2 ao quadrado menos 1, dá 4, menos 1, 3. 2 menos 1 dá 1. 3 dividido por 1, 3. Então, para x igual a 2, eu tenho meu coeficiente angular 3. Para x igual a 1,5, eu tenho meu coeficiente angular 2,5. Para x igual a 1,1, nós temos o coeficiente angular 2,1. Para x igual a 1,01, nós temos o coeficiente angular 2,01. Para x igual a 1,001, eu tenho o coeficiente angular 2,001. Então, quanto mais próximo x tiver de 1, mais próximo o meu coeficiente angular vai estar próximo de 2, por essa tabelinha aqui, analisando essa primeira tabela. Nossa segunda tabela, se eu pegar valores menores do que 1, para substituir na equação, então começando por 0, quando eu substituo no lugar de x 0, 0 ao quadrado é 0, 0 é 0, então vai ficar menos 1 sobre menos 1, que dá 1. Então, o meu primeiro coeficiente angular aqui é 1. Continua a substituição, 0,5, substituindo 0,5, eu tenho meu coeficiente angular 1,5. 0,9, eu tenho 1,9 como coeficiente angular. 0,09, eu tenho 1,9
9. E para 0,999 eu tenho coeficiente angular 1,999. Ou seja, quanto mais próximo o meu x estiver de 1, o meu coeficiente angular vai estar mais próximo de 2. Ou seja, está aumentando, está crescendo, aproximando-se cada vez mais do número 2. Então, observando isso, fica evidente que o nosso aquele gráfico da equação da parábola, à medida que Q se aproxima de P, ou seja, à medida que Q vai se aproximando de 1, do número 1, eu vou ter meu coeficiente angular próximo de 2. Então, é razoável a gente acreditar que o meu coeficiente angular para a reta tangente vai ser m igual a 2. Isso quer dizer o quê? Então, à medida que x se aproxima do meu ponto P, o meu coeficiente angular se aproxima do número 2. Ou seja, aí entra o conceito de limite. E aí a gente representa da seguinte maneira. A nossa representação é limite, a gente representa dessa maneira, limite de MPQ, quando Q se aproxima de P, isso é igual a 2. Ou limite da minha equação x2 menos 1 sobre x menos 1, quando x se aproxima de 1, é igual a 2. Então, essa é a nossa primeira noção de limite. Ou seja, à medida que o meu ponto x se aproxima, o meu x qualquer se aproxima do meu ponto P, que no caso é 1, eu vou ter o meu limite 2. Porque a gente observou pelas tabelas que à medida que o x se aproximava de 1, o meu coeficiente angular se aproximava de 2. Então eu determinei apenas o coeficiente angular da reta tangente passando pelo ponto 1. Para determinar a minha reta tangente, aí sim, agora só substituir esse meu coeficiente angular na minha equação ponto inclinação dada lá no início. Então, minha equação ponto inclinação é y menos y0 m x menos x0. Então, nós já percebemos que o meu m é o meu limite, ou seja, o meu m é o 2. E o meu x0 e y0 é os pontos iniciais dados, que é o ponto 1, 1. Para x igual a 1, eu tenho y igual a 1. Então, minha equação vai ficar y menos 1 igual a 2x menos 1. Essa é a minha equação da reta tangente, ou, da maneira mais simplificada, a nossa equação simplificada, que a gente trabalha muito lá no ensino médio, é y igual, faça a distributiva aqui, 2x menos 2, 1 está subtraindo, então eu vou somar. Então, eu tenho minha equação y igual a 2x menos 1. Então, nós temos equação da reta tangente no ponto 1, 1. Então, minha equação da reta tangente passando no ponto 1, 1 é dado por y igual a 2x menos 1. Simples e fácil? Simples e fácil. Todo o conhecimento que a gente já tinha lá do ensino médio. Ok? Muito obrigado. Então, essa foi a nossa primeira videoaula. Essa semana eu ainda vou colocar mais outra videoaula que vai falar sobre a velocidade, né? Então, nós introduzimos o conceito de limite com a equação da reta tangente e o conceito de velocidade instantânea.
Então, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Esse é a nossa primeira videoaula, que toda semana vai estar lá no nosso blog.